A questão que eu coloco, então, ao doutor Alexandre Pacheco Martins, justamente sobre que eu tinha conversado com o professor Gustavo Sampaio. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a golpe de Estado, e se quiser fazer alguma inserção sobre a organização criminosa, tudo bem, mas especialmente a sua leitura sobre esses dois artigos. Obrigado, professor Vila. Começando com essa questão da PUC, eu sou um filho da PUC, então posso dizer que são marcas que, mesmo eu não tendo vivendo ali em 77, estão lá até hoje. O Coronel Erasmo Dias deixou marcas não muito bacanas aí para a nossa história, mas que bom que a gente superou esse momento e que a gente tem, inclusive, condições de estar discutindo aqui hoje temas como esse tão importantes, que só é possível dentro de um Estado democrático. E falando aí em Estado democrático, a gente está aqui falando sobre se é possível a convivência entre esses dois crimes, essas duas imputações criminais. Abstratamente, me parece que é possível sim, professor, pelo seguinte motivo, e aí fazendo uma referência aos próprios, alguns dos próprios envolvidos aí nesse julgamento. Me recordo aí de uma frase que foi dita por um dos filhos do presidente Bolsonaro, que bastava apenas um cabo e um soldado para fechar o STF. Se isso fosse levado à frente, nós estaríamos efetivamente encerrando as atividades de um dos poderes do Estado. Seria uma forma de tentativa de abolição do Estado democrático? Me parece em termos de um dos institutos, de uma das instituições formantes do Estado democrático, é possível você encerrar apenas um. Não necessariamente você atingindo um, você atinge todos os poderes. E não necessariamente você, atingindo um, você efetivamente derruba o governo. Você poderia manter o presidente Bolsonaro, por exemplo, no poder e fechar só o STF, e ainda assim eu veria como uma forma, como um cometimento deste crime. Então eu acho que é possível sim a coexistência entre esses dois crimes. Mas eu acho que tão importante quanto isso, porque senão a gente fica numa discussão meio abstrata e genérica, neste caso concreto, se existem provas de que foram praticados os dois crimes. E se esses dois crimes foram praticados mediante ações diversas, porque se os dois crimes que são imputados forem extraídos de uma só conduta, a gente corre o risco também de cair numa outra questão jurídico-penal, que é uma dupla imputação com base no mesmo fato, o que em tese é vedado por um princípio aí, um brocardo latino, nebis in idem, você não pode ser punido duas vezes por uma mesma ação. E o que eu percebo ali das discussões que a gente viu hoje e nos últimos dias é que também a gente tem uma questão muito sagaz, acho que até dos advogados, quando eles trouxeram a perspectiva se teve ou não início das ações de consumação, o início da consumação do crime. E aí o professor Gustavo faz até uma explicação muito eficaz, muito bem feita, em termos de que nesses crimes a tentativa é adiantada, efetivamente a consumação é adiantada para o momento da tentativa. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho o que significa a tentativa no Código Penal. Tentativa é aquilo que você não consegue chegar à finalidade que você pretende por motivos alheios à sua vontade. Você tem uma vontade de chegar a um resultado, mas não consegue porque foi impedido por motivos que estão alheios à sua capacidade de modificar o cenário naturalístico. E ali, me parece, claro, que a vontade existia. As discussões, as mensagens, as trocas, não me dá muita dúvida que existia uma intencionalidade, uma vontade. Agora, eu preciso entender, dentro das provas, no cotejo das provas, se eles não conseguiram chegar no resultado almejado porque não tinham meios para isso, ou se sequer, se o início de escrever uma minuta, a famosa minuta do golpe, é o suficiente para a gente entender como o início da execução? Isso é um início de execução? Você redigir um texto, quando se diz ali, em certo momento, uma das acusações contra o general Braga Neto é que ele teria dado recursos para a manutenção dos manifestantes ali nos quartéis. Será que isso não é um ato de execução efetivo? Agora, é verdade ou não é? Tem prova ou não tem?
Existe uma coisa que é a imputação genérica e o que é provado, se isso aqui foi provado ou não foi. Eu acho que a gente está nesse momento e eu, sinceramente, eu fico com sérias dúvidas ao ouvir as defesas. E o que, falando um pouquinho, puxando aqui a sardinha para o meu lado, do lado da advocacia, o que advogar se não falar em nome de outro? Advocare, falar em nome de outro. É muito, muito interessante você ver quando os advogados vão lá e falam em nome, não necessariamente de pessoas com as quais você divide a mesma ideologia, ou a mesma forma de pensar. Isso faz parte do jogo democrático. Falar em nome de alguém, defender os interesses de outro, defender, mais do que isso, os direitos de outro, faz parte também do conceito de democracia. Portanto, só é possível um advogado falar ali porque temos um Estado democrático de direito.